Tivemos essa treta, né, que vai ser encarada, e algumas outras pautas bastante importantes e polêmicas foram discutidas também durante a semana, ou começaram a ser discutidas essa semana, né, Manu? A gente teve um retorno do Supremo em ano eleitoral, né? Hum. Então, embora a gente tenha passado o recesso aqui conversando, Nath, a gente não teve sossego, né? Teve É. decisão atrás de decisão, porque os ministros também mantêm um plantão, né? Mas agora espera-se julgamentos do colegiado, espera-se também que questões importantes cheguem à pauta, né? Como, por exemplo, a eleição do Rio de Janeiro, que a gente está Nossa, aí, né, a novela. aguardando aí a decisão. Exatamente, aguardando se essa eleição vai ser direta ou indireta. Está marcado esse Só um caso detalhe, para o dia desculpa, 19. Manu, só para te interromper, assim, a gente não está discutindo a eleição de 2026, tá? Para o governo do Rio de Janeiro. Não é essa a discussão. Porque as pessoas podem talvez não se lembrar. O ex-governador do Rio de Janeiro era o Cláudio Castro. Foi o Cláudio Castro. Ele foi condenado por problemas no processo eleitoral dele lá de 2022. A justiça demorou o tempo que demora mesmo, só conseguiu avaliar isso agora, no ano em que vai ter mais uma eleição, que ele poderia, por exemplo, disputar de alguma forma. Não vai acontecer isso, ele renunciou ao cargo antes mesmo de ser condenado, teve a condenação, e depois disso, Cláudio Castro já teve alguns problemas com a justiça em relação, inclusive, a Daniel Vorcaro. Mas aí o que a Manu vai explicar pra gente direitinho é sobre esse caso de, tá, então não tem o governador, o vice também não pode assumir, aí é aquela mesma coisa que acontece no âmbito nacional, né? Não tem o presidente da República, então vai o seu vice, não tem o vice, é o presidente da Câmara, não tem, vai para o Senado e depois para o Supremo Tribunal Federal. Nos estados é a mesma coisa. Então não pode o governador, não pode o vice, vai primeiro para o Poder Legislativo para chegar no Judiciário. E a linha sucessória do Rio de Janeiro não tem ninguém disponível. Ninguém poderia. Uma situação quase que inédita. E aí a discussão é, será que dá tempo ainda? Será que a gente faz uma eleição para escolher o novo governador antes mesmo de ter a eleição de outubro, que é a eleição que a gente está discutindo aqui sempre, né, o Manu? Pois é, Nath, saiu a chapa inteira, né, É. ali do julgamento. Teve aí a questão, o ex-governador Cláudio Castro deixou o cargo, né, então, assim, quando ele foi julgado no TSE, e assim, você falou aí do tempo normal do processo, demorou muito, né? Ele exerceu todo o mandato, não foi? Ele não foi julgado pelas irregularidades e deixou de exercer esse mandato. Ele fez aí os 4 anos como governador do Rio de Janeiro, toda a chapa foi cassada de 2022, e aí o presidente da Assembleia Legislativa também perdeu o mandato. Então, o que aconteceu? O presidente do TJ do Rio de Janeiro teve que assumir o governo local. E começou-se a discussão de como seria feita essa eleição, né? Se seria direta ou indireta, e ela foi parar no Supremo Tribunal Federal para decidir essa situação. Então, no ato que eles estavam julgando, se seria direto ou indireto, o ministro Flávio Dino pediu visto. E aí esse julgamento foi marcado agora para o dia 19. Eleição, né, para substituir Cláudio Castro, a chapa que foi eleita em 2022 de Cláudio Castro, vai ser direta ou indireta, isso tudo com uma decisão em 19 de agosto. Então, nos bastidores, Nath e Bus, o que eu tenho ouvido? Está muito perto, as eleições acontecem agora em 4 de outubro. Então, o presidente do TJ já está lá, já está ali dentro do governo, né? Então, assim, vale a pena organizar um pleito no estado como o Rio de Janeiro para decidir um novo governador, sendo que menos de agosto, setembro, outubro, né? Ali, um mês e pouquinho, depois já vai ter uma outra eleição. Então, isso tudo a gente vai ver no plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 19. Vamos acompanhar direitinho e trazer o que vai acontecer. Vai ter nova eleição? Não vai? Vai se esperar até agosto? Mas o entendimento nos bastidores é que já demorou demais, então espera-se aí uma nova eleição.
Ô, Bus, para eu me despedir de você, que eu ainda tenho mais 2 assuntos bastante importantes para tratar aqui com Manuela Alcântara, mas queria te ouvir também um pouquinho sobre essa semana aí forte da justiça, da última instância da justiça brasileira. Olha, o meu destaque dessa semana é justamente essa reunião de ontem da Polícia Federal com o André Mendonça, porque me parece longe do fim essa novela dessa crise que escalou nos últimos dias. Ontem foi construída uma primeira ponte, como a Manu trouxe aqui, para tentar apaziguar essa relação, né? Messias atuando aí, Messias que é próximo de André Mendonça, Jorge Messias, atuando como bombeiro para tentar distensionar o ambiente. Mas André Mendonça foi realmente muito além do que Dias Toffoli foi lá em janeiro e que foi muito questionado naquela época, né? Dias Toffoli que teve uma operação da PF, chegou a divulgar nota dizendo que a PF tinha descumprido a ordem dele, que a operação era para ser num dia, acabou sendo no dia seguinte, mandou a colocar as coisas todas na PGR, que a perícia não ia mais ficar com a Polícia Federal, gerou toda aquela crise que no final acabou causando a saída dele da relatoria do caso Master, claro também, não só por causa da crise com a PF, mas por causa de possíveis indícios da relação dele, né, com Daniel Worcaro, com o caso Master. Mas André Mendonça vai além de Dias Toffoli nesse caso, porque ele manda apreender o material bruto, tudo que é apreendido em operações, dentro do Supremo, ou seja, não passa por uma perícia da Polícia Federal como deveria ser o procedimento padrão. E é isso que dentro da Polícia Federal, um dos pontos que tem pegado, a Manu trouxe muito bem, é esse ponto. Então, assim, ele está usurpando ali muitas coisas que eram atribuições da Polícia Federal, a independência da Polícia Federal agora atribuída toda a André Mendonça. Outra coisa é também as chefias, né, coordenações ou integrantes, os policiais que integram a investigação. Quem decide quem sai e quem entra deveria ser, em tese, a Direção-Geral da Polícia Federal. Mas, nesse momento, também André Mendonça aprisiona esse ponto, porque coloca que a decisão cabe a ele. Então, toda vez que alguma equipe quiser fazer mudanças em um dos casos, ou no caso Master ou no caso do INSS, é André Mendonça que vai decidir. Então, há sim uma invasão ali dentro da Polícia Federal, isso causou incômodo, os chefes da PF divulgaram uma nota conjunta essa semana, e não me parece, Nath, que vai ser uma crise tão fácil de resolver, porque a gente sabe que a Polícia Federal é uma instituição forte no Brasil, uma instituição que tem uma aprovação alta e é uma instituição, inclusive, que tem muito essa questão de reforçar o seu posicionamento de independência. E foi o que aconteceu essa semana, mas André Mendonça, com todas as suas cautelas ali, tem achado melhor conduzir dessa forma. Mas, de novo, tem feito avanços que nem Dias Toffoli, que foi muito questionado em janeiro, fez em relação à Polícia Federal. É isso, Gabriel Bus, muito obrigada, nosso coordenador de política de Metrópolis.com, que está sempre aqui com a gente, às segundas e sextas, para fazer esses resumões da política brasileira. Valeu, viu? Obrigado, Nath. Obrigado, Manu. Bom final de semana. Valeu para